Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo beleza. E meu nome é Eliane Marzani, seja muito mais do que bem-vindos aqui neste canal e nós vamos falar sobre o pastor do Job, por que não? Mais conhecido aí na boca pequena como Pastor Hong. O irmãozinho, né? Nosso irmão nacional aí da Sister Hong. Mas assim, não contente com isso, eis que o pessoal começou a achar ele muito parecido com a Julia Roberts, igualzinho a Julia Roberts. É a nossa Julia Roberts Tupiniquim. E aí, meus queridos, se você não está entendendo nada, você vai entender porque este homem, ele é um pastor barra bispo. Isso mesmo que você está ouvindo. E ele estava aí de um lado pro outro, ai meu Deus. Então ele estava andando pra lá e pra cá, perdidinho, joga cabelinho pra lá e tal, e não estava achando o endereço, ele estava procurando o endereço, que segundo ele, estava fazendo uma investigação, tá? E a esposa, né, ele vai contando a história dele, você vai ouvir já essa história, e a esposa dele não sabia que essa investigação tinha uma calcinha. Será que ela deu falta da calcinha dela? Eu acho que ela deu falta da calcinha, hein? E agora, essa calcinha vai servir ou vai ficar larga? Porque eu acho que ela largou a calcinha, não vai dar mais pra usar, né, amiga? Mas tudo bem, bora ver aí o que esse pastor tá falando? A paz do Senhor, irmãos, a todos, irmãos e irmãs. Aqui é o Bispo Eduardo Costa e minha esposa, a missionária Valquíria Costa. E nós estamos aqui para trazer a nossa versão, a nossa situação diante dos fatos que estão acontecendo. Na noite de ontem, eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha, e de uma forma errada acabei colocando uma peruca, um short, e realmente me vesti de uma maneira errada, para tentar localizar um endereço que eu precisava para fazer uma citação. E acabou que alguém, eu não sei quem é, eu não conheço, fez essa filmagem às escondidas, ali, pelo vídeo dá pra ver que ele tá numa parte escura, escondido. Ele filmou no momento que eu saio do carro, ali que eu fiquei aguardando e observando para ver se eu conseguia localizar o endereço. E, infelizmente, essa pessoa tomou posse dessa imagem. E no dia de hoje, pela manhã, logo cedo, ele tentou extorquir a minha pessoa, tentando, usando também falar com a minha esposa, né, para poder cobrar um valor que eu teria até o meio-dia para poder pagar, senão ele iria colocar a filmagem nas redes sociais. Nós resolvemos, né, bem, nós, como acordo, nós conversamos, eu já tinha falado com a minha esposa sabia que eu estava fazendo essa investigação, ela só não sabia alguns detalhes como eu teria feito, mas nós fizemos decidimos, né, não pagar pela tentativa da extorsão, e ele tinha dado prazo até meio-dia de hoje, da data do dia 11 de agosto, para que a gente pagasse esse valor, para que ele não colocasse, que ele não colocaria a exposição dele. Reparou só na esposa dele? Ela não parece que tá com uma olheira profunda de quem não tá dormindo direito depois dessa história, de que já chorou muito. Ela não tá com a cara boa não, gente, ela não tá bem não, essa mulher não tá bem, não tá no normal dela não. Quem é que ficaria no normal numa situação dessa? Fala pra mim. Agora ele fez uma investigação. E aí, hein? Já pensou se a moda pega? Vamos ver a moda pros novos investigadores? Olha aí. Você que é investigador, aí, ó. Tá aí o seu novo uniforme. Você vai passar desaperto, ninguém nem vai notar que você tá ali. Diz o Bispo Eduardo Costa, que também é cantor, que ele estava de calcinha e peruca para fazer uma investigação. Coronel, o senhor já investigou alguém com calcinha, fio dental e peruca loira, coronel? Eu sei que você falou com ironia, jamais. Tem pessoas que se vestem, né, até de morador de rua, para investigar, né? Finge que é dependente químico para poder entrar na craca, né? E ver lá as coisas, o que tá acontecendo. Tem uns que vão se disfarçar de gari, enfim, para investigar. Às vezes as pessoas se disfarçam e tal. Olha que disfarce perfeito, ninguém nem vai notar. Uma peruca loira, com a busanfa de fora, né? Com uma barriguinha de chope daquela bem... E a frente? Ele nem amarrou as coisas, ficou aquelas coisas...
com aquela montoeira na frente. Meu Senhor, que visão do inferno. Deve ser uma visão do inferno isso. Mas ele cometeu algum delito? Não. Tá lá com sua roupinha, problema nenhum com isso. Cada um se vista da maneira que quiser, ó. Ema, cada um com seu problema, né? Cada um no seu quadrado. O problema é que o rapaz aí em questão, que você reparou? Por que ele não veio de calcinha? Não? E tem mais. Sabe o que ele combatia? Ah, agora você vai saber tudo. Ele combatia, tá? Aqui, condenava a homossexualidade, tá? A promiscuidade e pregava valores tradicionais. Ele é tradicional. Imagina se não fosse. O problema aqui é o que não era da conta de ninguém, acabou ficando da conta de todo mundo, porque esse assunto viralizou geral. E aí, meus caros, eu fico imaginando como é que fica essa família. Como é que você vai sair na rua e todo mundo te apontar, e todo mundo dar risada, e todo mundo... Como é que fica? Você tem filho na escola? E a vergonha que essas crianças vão passar, não é? Aí você vai dizer, mas como? Ele é casado, ele não é... O problema não é se ele é da banda de cá ou da banda de lá, isso aí é problema... O problema do fetiche dele deveria ficar entre quatro paredes lá. Se ele gosta de se vestir como mulher, tá? Porque tem homens que gostam, é o que a gente chama de cross-dressing, tá? E aqui no Brasil é conhecido como Cidzinha. Se ele quer ser uma Cidzinha, problema nenhum, seja feliz, mas não fica usando o título de pastor / bispo, cara. E ficou feio demais isso, fica assim terrível, as pessoas vão falar, olha lá, porque as pessoas começam a apontar o que? O evangelho, olha os crentaiada, olha não sei o que, ficou muito feio, porque ficou feio para todo mundo, colocou todo mundo no mesmo pacote, não é assim que funciona. Por que é que a pessoa se coloca como pastor? Pois qual é a função do pastor? Liderar as pessoas, conduzir, né, as ovelhas de Cristo, né? É isso. Não tem que ser pastor. Você quer ser Cidzinha? Amém. Vá ser o que você bem entender. Ninguém tem nada a ver com isso. Certo? Aí é você e sei lá, você tem que se resolver no seu casamento, tal e coisa, porque há homens, aí que tá essa senhora, que eu fico preocupada com ela, porque dependendo da conduta dele, que parece que ele já é reincidente nessa história, que ele já vem de um casamento que teve problemas por conta disso, tá? Aí ele vai e casa de novo, certo? Aí, pumba, lá veio o problema de novo, ela já sabia mais ou menos. Se você consegue administrar isso, minha filha, parabéns, você é uma heroína. É uma heroína, porque eu acho que você colocar a tua cara ali, ficar que nem o papagaio de pirata atrás dele, você nem teve coragem de ficar do lado, você foi atrás, não abriu a boca. E a gente via, assim, uma fisionomia descaída. Foi o que aconteceu, tá? Então, assim... É um famoso caso da hipocrisia, que você tá pregando que é pastor, que é bispo / bispo aí, e você não tá agindo como um homem de Deus age. A Bíblia é tão clara, tá? A Bíblia é clara, tá lá, falando como é que é a conduta de um bispo. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres ou diaconisas igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 13. Né? E aí, puxa vida, a pessoa tá fazendo tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Né? Então,
esquisito, por quê? Primeiro, eu tô fazendo uma investigação. Isso não é roupa, tá chamando mais atenção do que qualquer outra coisa. Segundo, por que é que você foi... Por que a pessoa, tá? Vamos raciocinar. Ela faz isso no lugar onde ela mora, nas imediações de onde ela mora, perto de onde ele prega, com pessoas na cidade que conhecem ele. Não é que nem o cara que, pô, vamos pensar assim, não é que nem o cara que, ele foi fazer essa fuleiragem aí em outro lugar, em outro estado, em outro bairro, sei lá. Não, ele foi fazer, parecia que ele queria mesmo que as pessoas descobrissem, porque ele deve ser uma pessoa muito conhecida ali na região, porque ele prega em várias igrejas, ele canta e tal e coisa, e de repente a pessoa viu e falou, epa, olha lá, pastor, o que é que você tá fazendo de calcinha aí, linda? O que tá fazendo aí? Pastor! 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 Aí pronto, foi um prato cheio, tá? Então, assim, nem Freud explica isso. Nem Freud dá a impressão que dá que ele queria mesmo ser visto. Certo? A impressão que dá é essa. De algum modo, ele, sei lá, viralizou aí e tal. Ficou famosinho, hein, pastor? Ficou famosinho. Aí que... É uma fantasia que ele teve, né? De andar assim pelas ruas e ser flagrado. Era o que ele queria. Ele queria ser flagrado. Flagrado. Ele queria ser flagrado, né? Então, eu acho que nesse caso que ele fala que está fazendo uma investigação, acho que essa investigação tem mais a ver, na realidade, com a sexualidade dele, né? E a própria sexualidade, as suas fantasias, e não com pessoas que, sei lá, por algum motivo pessoal que ele disse, né? Estariam prejudicando, porque quem está se prejudicando agora é ele mesmo se prejudicou fazendo isso, né? Muito estranho. Então, existe um termo para homens que gostam de se vestir de mulher. Então, cara, ele pode ser um heterossexual e gostar de se vestir de mulher? Pode, tá? Pode, existe isso, existe, né? Vamos colocar assim, não existe, claro que existe. E é o que a gente chama de crossdressing, né? Isso é muito comum em época de carnaval, que as pessoas botam pra fora, sabe? Me leve com você! Eu sonho mais louco, eu quero ver seu corpo lindo, leve e solto. Assim a gente... Meu filho, pois é. Você coloca a calcinha no dia e no outro dia você tá pregando? Como é que é isso? Como se nada tivesse acontecido e se ninguém tivesse filmado, como é que ia ser? Né? Ia ser estranho, mais estranho ainda. Então, assim, por que você decidiu ser pastor, né? Talvez há pessoas que decidam serem pastores para abafar algo que está dentro dele, quer dizer. Por exemplo, a tentativa de abafar seus instintos, vivendo em uma bolha de conservadorismo, né? Abafando e sublimando o próprio desejo, né? Mas acaba, volta e meia, saindo da caixa, porque aquele personagem, ele não consegue manter muito tempo, ele não consegue manter. Então, a pessoa não quer se consertar, Deus permite sim que apareça, porque a Bíblia é muito clara, né? Não há nada que fique escondido, nada que não venha, nada fique oculto que não venha aparecer, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Então, que a gente observe melhor. Acho que a intenção do vídeo aqui não é jogar pedra nesse homem, tá? Eu acho até que ele precisa muito de ajuda, precisa largar essa coisa de querer eu sou isso, eu sou aquilo, que às vezes Deus nem chamou essa pessoa para ser pastor, não. Provavelmente não, ele canta bem, continue cantando e tal, mas se coloque como uma pessoa que vai orientar a outra. Né? Se você não sabe nem o que apito tu toca, como é que você quer ajudar o outro? Fica muito difícil, né? O cego guiando o outro não dá certo. Então, o ideal mesmo seria ele... né? Como diria, vai, não peques mais, né? E se a esposa dele se sente confortável que eles consigam viver a vida deles, porque o frigir dos ovos, como diz a história, a vida é deles, né? Não tem nada a ver com isso. Se ela aceita, deixa de aceitar. Eu tenho uma linha de pensamento, provavelmente você tem a sua, e cada um no seu quadrado. Só que eu acho assim, se estiver trazendo muito mais sofrimento, às vezes é melhor a gente rever, né, qual que é da pessoa, porque a pessoa pode correr um risco muito sério de saúde mesmo, né? Porque se ele sair com uma outra pessoa, aí ele pode dizer que não,
né? Ele pode dizer que não sei o que, convencer ela, papapá, e quando você vai ver, a pessoa tá mesmo enfiada até o talo na história. Eu já vi muita história assim que o cara ficava negando, não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, quando a pessoa fala muito dessa água não beberei, bebe até a cisterna. Então, a gente tem que ficar muito esperta, né? Tem que ficar muito esperta, que é uma questão até de saúde. E é muito chato também você ver, muitas vezes, a mulher, né, passando por situações que ela não deveria estar passando aquilo. Situações vexatórias, tá? Querendo apoiar o marido, mas a Bíblia é muito clara, né? Você tem que apoiar coisa errada não, minha bem. Coisa errada não, tá? Isso aí já passou do limite. Então, não é coisa errada, a gente tem que apoiar, não. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, beleza, mas não na loucura, tá? Na loucura, não. Então, precisa ver se essa pessoa não precisa de uma ajuda psicológica ou psiquiátrica mesmo, saber se isso é um fetiche, se ele já fez isso, se você já tem noção de que essa pessoa já é um modus operandi dela, então já é um risco e tanto, né, para sua vida, e inclusive para a família dessa pessoa, né? Que coisa triste. Então, é um negócio assim que é lamentável, né? Lamentável, mas não é a primeira vez que a gente vê no YouTube, infelizmente, não é a primeira vez que a gente vê as redes sociais mostrando isso escancarado, né? Então, como diria a mamãe, não se fazem mais pastores como se fazia antigamente, né? Reflexo do fim dos tempos, só pode ser. Diz aí pra mim o que você acha dessa história, tá bom?